Endometriose deve ser tratada. Se você tratou ou tomou antibiótico, eu acho que é justo fazer mais uma biópsia para ter certeza que você está totalmente curada. Prudente, né? Prudência é fundamental sempre. O intralípide é o imunomodulador. Está indicado em várias situações, como um desequilíbrio nas células NK. Veja que eu não falei quando está alto, eu falei desequilíbrio nas células NK e em outras razões também, quando for casos imunológicos. Temos de deixar claro que é quando as células NK estão desproporcionalmente desequilibradas. Se alguém vai falar, nossa, mas precisa mesmo tratar? Sim, quando estão desequilibradas é indicado fazer intralípide e em outras causas imunológicas também. Adoro sempre quando vocês elogiam o grupo inteiro, dizendo que o grupo IPJ é demais, quando a família IPJ é demais. Vocês viram que eu até abri uma hashtag Meninas do IPJ em homenagem a elas? As minhas meninas são o máximo mesmo. A plastia, que é a cirurgia plástica do abdômen, não tem nenhum problema para engravidar, mas com certeza, esticando durante a gestação, vai perder a sua cirurgia, mas não tem outro jeito. Engravida sim, depois você recupera, dá um jeito de ver se não engorda muito. Engorda bem pouquinho, eu não tenho dúvida nenhuma, não. Eu sempre recomendo transfira um único embrião. Eu já expliquei várias vezes, porque a taxa de gravidez acumulada é maior quando você transfere um embrião de cada vez. Transfere um só, é melhor, viu? Entendi muito bem a sua pergunta, eu não entendi a sua dúvida, mas a sua síndrome pode ser geneticamente transmissível. Não é uma coisa grave, mas é bem complicada. Se você achar que isso incomoda, você faz uma fertilização in vitro e a biópsia embrionária para pesquisa genética, PGT-M. É necessário sim tratamento e eu faço 2 tipos possíveis. O primeiro, eu uso 2 tipos de corticóides na primeira fase do preparo endometrial e quando for transferir eu uso o filgastrin. E outro tratamento eu uso o Reuquinol associado ao intralípide. Os 2 são muito eficientes. Para ficar bem claro, o Reuquinol é a hidroxicloroquina, bastante indicado em doenças imunológicas e reumatológicas. E o filgastrin é o fator estimulante de granulócitos. Os 2 medicamentos são muito indicados em processos imunológicos. Uma perguntinha bacana. Se você é uma pessoa de ponta, competitiva, que se joga para pegar as bolas, desista de fazer o beach tênis durante a gravidez. Mas se for um jogo de brincadeira suave, 2, 3 meses, vai devagarinho, pode jogar. De modo geral, após 10 dias, mas na verdade não tem um dia certo. O dia correto é aquele que o médico decidir que está no momento de preparar, de finalizar o endométrio para receber o embrião durante 5 dias. E a dosagem hormonal tem que estar perfeita no dia que você inicia com a progesterona. Ótima pergunta. A formação dos espermatozoides, ou seja, a espermatogênese, demora pelo menos 2 meses. Portanto, a suplementação que for iniciada hoje só vai se observar o efeito 2 meses depois. Resposta, pelo menos 2 meses de suplementação. Tem várias razões para isso acontecer. Pode ser uma dosagem hormonal para estimulação inadequada, um pouco baixa demais. Pode ser falta de receptores nos seus folículos. Ou pode ser uma coisa desse ciclo especialmente. Tente outra vez. Pode ser uma coisa ocasional, se Deus quiser. O embrião aneuploide é aquele que tem alterações nos seus cromossomos. Ele tem uma condição genética inadequada. Pode levar a uma falha de implantação, abortos ou nascimento de um bebê com problemas cromossômicos. Qualquer uma das 3 possibilidades pode acontecer. O exame oficial é a ressonância magnética CineMode Display. Alguns profissionais conseguem vir pelo ultrassom, mas são casos mais complicados. O exame ideal é ressonância magnética CineMode Display. Essa resposta é bem técnica. Quando você tem relações sexuais, o pênis bate no colo do útero e pode provocar sangramento. Mas se for uma relação sexual bem suave, com muita delicadeza e muito amor, pode ir. Deu para entender? Captou? Pergunta interessante e cabe bem para a minha experiência. A princípio não é uma coisa boa ter essa rapidez na divisão celular, mas eu tenho um caso de uma paciente que está prestes a ganhar bebê, que ela tinha em D3, 12 para 14 células, virou um blastocisto, fizemos biópsia, aneuploide, transferimos e concluindo, está gravidíssima, prestes a ganhar bebê, está super bem e era um embrião que não estava acreditando muito e no final deu tudo certo. Acredite no seu embrião, não é o ideal, mas pode dar tudo certo, tenha fé. Acredite que tudo vai dar certo. A alimentação com antioxidantes sempre é bem-vinda, mas nesse caso especial deve tomar até o dia da coleta dos óvulos e do sêmen. Também deve ter ejaculações antes do dia da coleta e no dia também usar a estratégia dos Zymods. Perfeito aí. A medicação não causa embriões aneuploides. Uma possibilidade é que o excesso de medicação pode ser tóxico para os óvulos e talvez poderia causar um mal para os óvulos e aí levar a uma aneuploidia. Mas isso é uma possibilidade, não é nada comprovado. É só uma pergunta que eu adoro responder. Você tem 30 anos. Se você não tiver nenhum fator a mais de infertilidade, se seu marido tiver um sêmen de ótima qualidade, a cirurgia por laparoscopia restauradora pode ser uma opção interessantíssima para você.
O paciente tomar pílula durante um certo tempo, for um tempo bastante grande, eu prefiro esperar uns 2, 3 meses para que o ovário volte a funcionar normalmente. Isso varia de paciente para paciente, mas de um modo geral, eu prefiro esperar 2 ou 3 meses. Excelente a sua pergunta. Eu converso muito com os pacientes sobre essa possibilidade. Às vezes a pessoa não está muito segura no casamento por motivos dela. Então, nesse caso, eu congelo alguns embriões e guardo alguns óvulos, porque no futuro a gente não sabe. É uma possibilidade. Mesmo se o marido estiver do lado da paciente, eu explico exatamente isso, que eu sou um protetor da mulher. Ainda mais que eu tenho 3 filhas, eu já nasci para proteger as mulheres. E a razão é muito clara, a gente não sabe o futuro. Nesse caso, congele ovos, porque os óvulos são, deixo bem claro, os óvulos são de sua propriedade, da mulher, mas os embriões é propriedade dos dois. Portanto, será que é uma garantia para preservar a sua fertilidade para o futuro? Congele também os seus óvulos. De modo geral, eu transfiro com muito mais frequência os embriões congelados, porque o endométrio na estimulação fica mais encharcado pelos hormônios da estimulação. Então ele é mais receptivo quando ele é preparado separadamente e aí a gente faz a transferência. Eu adoro você por várias razões. Em primeiro lugar, porque o seu nome é inconfundível e dos seus irmãos também. Adoro você porque você pega no meu pé pra caramba, vive me criticando, mas eu gosto disso e também não ligo nem um pouquinho. E porque o seu bebê é lindo, o mundo do seu bebê é lindo, a sua cicatriz da cesárea ficou maravilhosa, embora você tenha reclamado, você não vai nem enxergar. Eu tenho saudades de você sim. Espero continuar vendo você várias vezes. Um grande beijo para a família inteira. O microbiota é o conjunto de bactérias que está dentro do útero. Se tiver infecções, é de acordo com o antibiótico indicado pelo exame que você fez. E depois a gente adiciona também os probióticos. Então vai depender de tudo isso para tomar uma decisão final. Continuando a sua pergunta, é muito importante esse exame porque tem um valor muito grande na fertilidade das mulheres. Uma microbiota alterada pode ser responsável pela infertilidade. Durante a gestação, somente os probióticos, só probióticos. Posso responder a sua pergunta privada assim. Eu vou procurar lá e vou responder diretamente para você. Se não der tempo hoje, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, eu respondo amanhã, mas eu não vou deixar de responder. Vou marcar aqui, vou até fotografar e colocar nas fotos. Pronto, já fotografei, está no meu rolo de câmera. Se der hoje eu respondo exatamente o que você quiser. Se não for hoje, é amanhã. No máximo amanhã, segunda-feira, eu respondo, tá bom? Eu não acho loucura nenhuma, eu acho que você deve ser mãe. Só não queira fazer com seus próprios óvulos. Faça com óvulos doados, é claro, né? E também que você esteja em ótimas condições de saúde, não esteja hipertensa, não esteja diabética. Vá em frente, ser mãe é uma maravilha. Adenomiose comprometendo 75% da musculatura há pelo menos 3 ou 4 meses daí para mais. Vai depender muito da medicação. Se você associar o Zoladex a uma outra medicação, pode ser mais rápido. Mas nesse caso, pelo menos uns 3 ou 4 meses, bonitinho. Adoro esses elogios. Ainda mais quando você estende para toda a equipe IPGO. Já falei hoje que eu fiz até uma hashtag Meninas do IPGO. Elas são o máximo e eu não vivo sem elas. Já falei isso tantas vezes, eu repito, não vivo sem as minhas meninas. Eu adorei esse vinho. Não coloquei a foto, já fotografei, mas não coloquei no story ainda, mas vou colocar. E é um vinho muito chique, muito famoso. Tão maravilhoso que eu vou aguardar um momento especial para abrir esse vinho. Muito obrigado, eu adoro. Ótima pergunta. A princípio, quando é o MTHFR 677 heterozigoto, a maioria dos profissionais não indica o Clexane. Eu também não de rotina, mas em casos especiais, como falhas de implantação ou casos muito complicados, eu dou Clexane sim. Imagine casos complicados ou pacientes com idade avançada que conseguiram pela primeira vez um embrião e o PROD, eu tenho que exagerar, fazer tudo o que eu puder, porque talvez seja a única chance que ela vai ter para o resto da vida. E muitas vezes também eu peço PAI 4G, 5G. Cada caso que você tem adenomiose, tem que tratar. Não dê chance para uma falha de implantação e ficar depois pensando, poxa, se eu tivesse tratado, talvez desse certo. A mínima chance pode ser toda a sua chance. Se você tem adenomiose, trate antes. Fico muito feliz também em saber que você está feliz com a sua escolha e que muito em breve você esteja com o seu bebê ou seus bebês do seu braço. Tenha certeza que tudo vai dar certo. Acredite e tenha fé. Várias ejaculações podem diminuir a fragmentação do DNA do sêmen. Muitos profissionais falam, tem que ter várias ejaculações antes de colher o sêmen para a fertilização. Não é uma tarefa fácil para o marido ter várias ejaculações antes do tratamento. Eu particularmente recomendo ter 1 ou 2 ejaculações antes do dia da coleta do sêmen para a fertilização. Porque ter ejaculações todos os dias, na semana que antecede o tratamento,
Não é uma tarefa fácil. O marido está tenso, a mulher está tensa. Não é fácil. Por isso é um dia maravilhoso. A chegada da princesa. Nossa, eu adoro isso, viu? Esse é aquele momento da entrega, aquele momento que você entrega o bebê que veio com muito amor, como todos os bebês, mas no caso da fertilização é um momento maravilhoso. Gestação gemelar por fertilização, eu recomendo medicação até 12 semanas. E depois disso, eu mantenho a progesterona em dose menor até 4 fins da gestação, por precaução quanto à prematuridade. Eu tenho muito receio da prematuridade. Falo da gestação gemelar, que eu tomo alguns cuidados especiais, como, por exemplo, fazer cerclagem de rotina para evitar a rotura de bolsa prematura. Eu uso a progesterona por um tempo esticado e faço ultrassom todo mês, no finalzinho, cada 15 dias. Cuidado lindo, 17 óvulos, 11 blastocístios. Você não tem que me agradecer, agradeça a Deus. E que seu bebê venha logo, que muito rápido esteja nos seus braços. Graças a Deus, tenha fé, acredite que tudo vai dar. A pergunta é muito interessante. Sempre existem várias associações do autismo com fertilização in vitro, com ácido fólico, mas até hoje não tem nenhuma publicação que demonstre essa relação. Nem os psiquiatras sabem exatamente de onde vem o autismo. Não tem relação. Quando eu digo que não tem nenhuma publicação, eu quero dizer nenhuma publicação consistente, robusta, mostrando dados concretos. Lógico que sempre uma publicação ou outra alguém pode sugerir, mas dados concretos não tem. Pode tomar um pouco de café com leite sendo grávida? Pode, um pouquinho pode. Tudo que é exagero é proibido. O que for ponderado, sem exageros, pode ir em frente. Tome sim seu café com leite sem exageros. Comentário lindo, que comentário de Vitória. Eu corrigindo esse Mocelli, Dr. Rogério, Natec e as meninas do IPGO. Que turma maravilhosa para você, né? Adorei seu comentário. E aí a gente vê que esse Mocelli pode atrapalhar a gravidez e a implantação embrionária. A vitória foi alcançada graças ao poder divino, que nos deu habilidade e concentração para corrigir esse Mocelli, para fazer a TEC bem feita, para ter as meninas do IPGO que são tão competentes. O poder divino está no comando de tudo. Muito bom para nós todos. Que pode, os bancos de sêmen têm todas as características do doador de sêmen. E no IPJ em especial, você tem um relatório que dá as características importantes da doadora de óvulos. A sua parte física, a sua parte emocional, como ela se comporta, o que ela trabalha, o que ela faz. Tudo. Você vai ver o tipo de sangue da doadora, vai ver uma fotinho dela de criança, vai ver outros dados pessoais dela com a maior sinceridade que ela conta. Acredite, se você tiver dúvidas, vá ao IPJ e fale com a Mariana. Normalmente eu recomendo a biópsia embrionária para mulheres que têm mais do que 40 anos ou mais do que 38 anos, ou o casal tem alguma alteração cromossômica, tanto o homem como a mulher. Mas uma doadora que é jovem, fez cariótipo, a princípio não tem indicação de biópsia embrionária. A não ser que a parte masculina tenha alguma alteração cromossômica, aí sim eu uso o óvulo da doadora, mas a indicação não é por causa da doadora, a indicação é por causa do marido. Mas doadoras de 28 anos, cromossomicamente normais, não é uma boa recomendação. O uterino pode causar infertilidade em algumas situações. Por exemplo, miomas submucosos, que estão no interior do útero, miomas intramurais, que estão na musculatura do útero e deformam a cavidade endometrial. Aí, nesses casos, tem que fazer cirurgia. Fora disso, não tem indicação. Antes, before, prima. Há pouco, nesses comentários da caixinha, uma paciente minha comentou que tivemos 17 óvulos e 11 blastocístios, um resultado bastante acima do esperado. Às vezes pode estar abaixo, mas no seu caso, 12 folículos e 7 óvulos maduros está um pouco abaixo, mas não está tão abaixo assim. Para uma nova tentativa, pode ser mudado o tipo de estimulação ovariana, mudar a medicação, alguma suplementação complementar pode melhorar, mas 12, muitas pacientes têm um número menor de óvulos maduros por ser o padrão dela, da mesma forma que a outra paciente teve um resultado acima do esperado, porque é o padrão dela. Pessoas diferentes têm resultados diferentes. Em primeiro lugar, a sua tireoide está bastante alterada, o seu TSH está muito alto e tem que ser tratado, isso é fundamental e muito importante. Quanto ao outro exame, você está com um fator imunológico bastante importante e deve ser tratado especificamente com alguns 45 anos, chance sempre tem, 1 ou 2%, mas o indicado para você, se você tiver uma ótima reserva ovariana, é fazer fertilização in vitro mais biópsia embrionária. Mas se a sua reserva ovariana for baixa, o ideal para você é usar óvulo doado.
Obrigado pelo seu elogio, mas não é a minha paciência que me move, sim o meu propósito de ajudar cada vez mais as pessoas para construírem as suas famílias. Eu adoro a família, esse é meu propósito, ajudar as pessoas a terem suas famílias. Pode usar corticoide sim, eu a princípio não vejo nenhuma contraindicação, desde que você tenha indicação para usar seu corticoide. Poder usar? Pode, mas tem que ter indicação, né? Uai, será que já não respondi essa pergunta hoje? Doadora de 30 anos não tem nenhuma recomendação para fazer biópsia. Se você quiser fazer biópsia embrionária, pode, mas recomendação médica não tem sentido, não é uma indicação. Pergunta bacana, uma dúvida muito interessante. Eu ponho sim um único embrião na maior cavidade uterina, porque você tem duas cavidades uterinas, mas normalmente as duas são pequenas, então você deve suportar no máximo um embrião. É isso que eu faço. Corrigir, muitas vezes uma das cavidades é maior do que a outra, então eu escolho a cavidade de maior tamanho. Eu faço nesses casos cerclagem de rotina para que a gravidez atinja o maior número de semanas possível, pelo menos 34 semanas. O período de estimulação ovariana varia de 8 a 12 dias, às vezes estica um bocadinho mais. A média normal são 10 dias, 11 dias, no máximo 12. Um bocadinho mais é mais raro. Esterosonografia é um ótimo exame, principalmente se tiver um profissional qualificado e especializado para isso. Eu conheço uns dois maravilhosos. Mas a esteroscopia permite fazer a biópsia embrionária e ver mais detalhes do interior da cavidade. Mas meta atingida. Isso é lindo e maravilhoso. Ser mãe é maravilhoso. Ter uma família é maravilhoso. Adoro isso tudo. A hidrosalpinge é um fator importante de infertilidade, mas o grande prejuízo que ela causa é na implantação embrionária. Portanto, coletar os óvulos, mesmo com hidrosalpinge, não tem problema nenhum. Pode coletar os seus óvulos e depois opera a hidrosalpinge. Imagina, quem fala isso para você? De jeito nenhum. Mulheres com endometriose profunda podem sim ter filhos, 1, 2, 3 ou 4. Nem sempre é possível uma gravidez espontânea natural. Muitas vezes é necessária uma fertilização in vitro, mas fique tranquila, você vai. Eu sempre comento sobre as células de K que o que interessa é a proporcionalidade entre a CD56, a CD16 e a CD163. E aí a gente conclui o diagnóstico. CD56 11.7 é um pouquinho alto, portanto, CD56 11.7 é um pouquinho alto. Você pode usar o intralípide, porque o intralípide é um imunomodulador e pode ajudar. Não está tão alto assim. Se você não tem essa proporcionalidade, então você usa o intralípide, que é o imunomodulador.